Jogo do Poder, recebendo hoje o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos, e contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Prefeito, no bloco anterior estávamos falando de saúde, eu queria continuar falando de saúde. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal limita a contratação de pessoal. O senhor recebe recursos federais para contratar mais médicos, mais enfermeiros, ou seja, para montar a estrutura de saúde, mas fica, de certa maneira, bloqueado pela lei de responsabilidade fiscal. Não pode, então, usar o recurso, é isso? É mais ou menos isso, porque, por exemplo, você teve uma queda acentuada da arrecadação de repasse, seja repasse fundo de participação municipal ou também repasse do governo do estado, tipo ICMS e outros tributos. Quando você tem queda de repasse, por exemplo, se eu tenho um gasto formulado lá em mais ou menos 50% de gasto com o pessoal de recurso próprio, a lei deixa claro que eu posso chegar até 51 como providencial ou no máximo 54. Resumindo, se eu diminuo a arrecadação, automaticamente sobe esse percentual. Isso quer dizer que a lei me impede de fazer contratação. Então não adianta o governo federal hoje anunciar que vai ter mais médico, mais isso, mais aquilo, se os municípios também não puderem contratar impedidos pela lei de responsabilidade fiscal. Daí a importância da gente ter mandado, por exemplo, um técnico, eu mandei um técnico agora, sexta-feira, a Brasília, para discutir junto com os nossos técnicos lá em Brasília, para poder ver a possibilidade de como a gente poderia mudar a lei de responsabilidade fiscal no sentido de repasses fundo a fundo, e principalmente naquele que é específico para a saúde e para a educação, para que não limite a lei nesse caso específico, para a contratação, porque a gente tem para recursos a gente tem que dar uma atenção de fundo, principalmente, a gente tem que dar uma atenção principalmente nessa fase. A flexibilização muitas vezes ela é vista ou mal vista pela sociedade como se fosse uma facilidade. Não é, ao contrário, é para se adaptar a um novo momento do Brasil. Deixa eu lhe fazer uma questão. Olha aqui, quando você assumiu, os médicos ganhavam 4.700 e pouco, sim, não é isso mesmo? E você aumentou para 7.000, para poder conseguir médico, porque faltava médico na Baixada, tudo que é município. E você conseguiu aumentar o número de médicos, e aí melhorou o serviço de saúde. Agora o governo está oferecendo um dinheiro extra para quem contratar médicos e para os médicos irem para o interior. Com essa proposta do governo, isso não fica um pouco resolvido, porque na medida que você contrata um médico por 10.000, ele vai te dar os outros 3.000. Ou seja, a solução não seria o governo aumentar o repasse para os municípios? Quem contrata mais médico recebe mais dinheiro. Necessariamente não. Por quê? Porque, por exemplo, o que acontece hoje, é claro, eu posso falar aqui da Baixada Fluminense, é claro que quanto mais para o interior você tem dificuldades de contratação desses médicos, a maioria dos médicos querem ficar na região metropolitana, é claro que o que atrai o médico não é só salário. Isso a gente já identificou dentro da cidade, como a gente já pôde identificar também no entorno. O que atrai médico é condições de trabalho, é quem está à frente, se é um técnico qualificado até para conduzir a secretaria, né? Então, tudo isso é um conjunto de fatores. Por exemplo, não é somente aumentar o valor do repasse, mas, acima de tudo, não adianta passar até um pouco mais que eles estão querendo fazer hoje, porque é aquilo que eu falei ainda há pouco. A lei de responsabilidade fiscal vai bloquear muito desses novos possibilidades de contrato médico, porque você não vai conseguir fazer, porque a lei te impede, ok? Então, por isso que a gente precisa dar uma discutida nesse assunto para resolver, senão vai ficar muito no discurso e na prática o médico não vai chegar. Prefeito, o senhor tem à sua disposição hoje, quer dizer, quantos milhões em reais de recursos federais para a contratação de médico que não pode usar? Não, eu não tenho um número exato hoje ainda, porque é uma ação nova, a gente ainda está fazendo um estudo bem minucioso sobre isso. Mas, com certeza, é um número significativo que poderia estar sendo utilizado para melhor servir a população, mas que, de certa forma, acaba sendo penalizado. Prefeito, outro problema, né, na Baixada Fluminense, especialmente também em São João, em relação às enchentes. Todo mês de verão, todo mês de janeiro, fevereiro, quando ocorrem as chuvas, tem-se notícia de que há inundações na região de São João de Meriti. O senhor fez um plano de redução de riscos. Que plano é esse? Do que consiste esse plano? Poucos municípios no Brasil inteiro conseguiram fazer o plano de contenção de risco. Isso é uma obrigação que o Ministério da Integração pede para que o município possa se adaptar a receber, a fazer projeto e receber recursos, principalmente para fazer obras de contenção. O Brasil nunca pensou, na verdade, no passado, né, em fazer obras principalmente para prevenir. O que aconteceu é o seguinte: acontecia um acidente, se conseguia a liberação de recursos no Ministério da Integração para efeito de resolver o problema do que o acidente causou, e não a prevenção.
Esse plano de risco ele cuida justamente disso. Faz-se um mapeamento de toda a cidade, fazendo uma análise daquelas ações onde tem mais gravidade e com prioridade de ações, não somente de projeto, mas como execução. Essa ação já está pronta dentro do município, a gente é um dos poucos municípios que conseguimos executar, e com isso, naturalmente, a gente fica apto a receber recursos do governo federal. Após a elaboração desse plano de riscos, você já tem projetos, digamos, junto ao governo federal, exatamente para combater a possibilidade de danos, enchentes e catástrofes na cidade? A gente não só tem projetos, como já está em Brasília, tá? Em torno de quase 50 milhões de projetos. É claro que o fato da prefeitura, que isso é importante a sociedade entender, a maioria das prefeituras no Brasil não tem dinheiro para fazer obras de contenção, de encostas e de deslizamentos. O problema é o seguinte, que a prefeitura ela tem que fazer o quê? Tem que fazer justamente esse plano para, uma vez, elaborar projetos, encaminhar ao governo federal, que, por sua vez, é quem tem dinheiro para poder encaminhar o município, por sua vez, fazendo licitação, iniciando obras. Esse papel que cabe ao município, nós já fizemos. Hoje, a gente precisa, na verdade, aguardar para a liberação do recurso do governo federal, para aí sim minimizar os problemas no período de crise. Mas eu vou deixar uma pergunta do Walter Diogo. Walter. Ele entrou com um pedido grande no pacto de recursos. Esse dinheiro não saiu ainda? Vai responder após o dentro de um minuto, voltamos com o prefeito Sandro Matos, de São João de Meriti.